glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Queridos, Pai seja convosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa, que Deus te enriqueça, que Deus cumpra os seus propósitos, o propósito dele em sua vida, em sua família, no nome do Senhor Jesus. Obrigado ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao teu coração, uma mensagem de Deus ao teu coração. Que Deus possa continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigado por esse dia, obrigado por essa quarta-feira, 1º de julho de 2020, nós estamos aqui aproximadamente 8 horas da noite, nós estamos aqui na nossa igreja, na nossa congregação, a trazer essa palavra ao teu coração, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Querido, eu queria trazer um texto da parte de Deus que é no livro do profeta Jonas, e esse texto, essa mensagem é aliviando a bagagem. Uma história muito conhecida, mas o Senhor me trouxe uma revelação, me trouxe algo novo, trouxe algo maravilhoso da parte da palavra de Deus, um novo discernimento, uma nova roupagem dessa palavra. Então eu queria ler para vocês Jonas, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Tá? Livro do profeta Jonas, considerado o profeta menor, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, olha, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Diga amém. Glória a Deus. Amém? Então preste atenção, o que é que a palavra de Deus está dizendo, está nos relatando. Todo mundo conhece a história de Jonas, o profeta que foi enviado para uma cidade para proclamar a palavra de Deus de arrependimento para uma nação poderosa, para uma nação temida, conhecida na época pelos seus atos de crueldade, pelos seus atos de desumanidade, pelos seus atos de perversidade. A Bíblia diz que a cidade de Nínive possuía uma população de aproximadamente 120 mil habitantes. E ao redor da cidade havia 3 muros, e na frente dessa cidade, das muralhas, havia umas estacas com cabeça de pessoas, que era só para meter medo naquelas pessoas que passavam por ali e tentavam entrar na cidade. Os seus habitantes, eles eram muito malignos mesmo. Então Deus envia o profeta ali para pregar uma palavra de arrependimento daquela nação. E devido ao fato de Jonas conhecer a história, devido ao fato de Jonas conhecer um pouco sobre a população ninivitas, sobre conhecer os relatos daquele povo cruel, e é por isso que ele resolve não ir, é por isso que ele resolve abandonar o caminho para onde ele foi mandado e ir por outro caminho. Porque no pensamento de Jonas, ele achava que chegando lá ele seria morto. Na mentalidade de Jonas, na mente dele, ele achava que poderia ser morto, poderia perder a sua vida, ceifar a sua vida ali naquele território tão hostil. Então, o que a Bíblia nos ensina, nos relata, logo no começo
né? Que Deus está a fim de destruir a cidade. Deus diz a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, a maldade daquelas pessoas, a crueldade daqueles homens, tinha chegado até Deus. Então, através da malícia, que a Bíblia está dizendo, que tinha chegado até a presença de Deus, que tinha subido até a presença de Deus, incomodando a Deus, então Deus envia uma mensagem a Jonas para que ele transmita a mensagem àquele povo e ele se arrependa. Querido, todo o propósito de Deus é salvar o homem. O propósito de Deus é salvar a humanidade. Independente da situação, independente do pecado, independente do que as pessoas estão fazendo, o propósito de Deus é salvar. Deus queria salvar aquela cidade. Deus queria trazer o arrependimento para aquela cidade. Então Deus vai enviar alguém para alertar aquelas pessoas. Deus vai enviar alguém para que traga a palavra a palavra de Deus, para que depois não tenha desculpa, ninguém me avisou, ninguém me falou. Então Deus, o propósito de Deus é salvar o homem, é salvar a humanidade. Então ele envia os seus profetas, ele envia os seus homens, seus atalaias, os homens de Deus, que estão aí pregando, anunciando a palavra de Deus, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, a palavra de transformação, que Deus quer salvar, independente do que a pessoa esteja fazendo, independente dos atos, do grau de pecados que as pessoas estão cometendo, isso aí não importa para Deus. O importante é que as pessoas se arrependam e mudem de vida e se convertam ao Deus Todo-Poderoso. Então essa era a incumbência, essa era o propósito de Deus, mandar Jonas até aquela cidade, salvar aquelas pessoas, né, que estavam do jeito que eles estavam indo, a condenação seria certa. Então quando Jonas recebe a palavra, e ele resolve então tomar outro caminho, tomar outro rumo, outra direção. Então Jonas ele vai até o porto, compra uma passagem, né? De vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, entra no navio, alguém vende uma passagem para ele, ele entra no navio e aí vai para o porão do navio, mas deitar lá no porão do navio, né? E a Bíblia diz que quando o navio zarpa, quando o navio desatraca do porto e começa a navegar em águas tranquilas, de repente, num dado momento, a Bíblia diz que Deus mandou, né? A Bíblia diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento, né? E depois uma forte tempestade. Preste atenção, Deus mandou um vento, depois Deus mandou uma forte tempestade. Vento e tempestade são duas coisas totalmente diferentes. Foi Deus que mandou, não foi ninguém mais que mandou. Não foi o diabo, não foi o próprio Deus que mandou o vento e a tempestade assolar aquele navio, assolar aquela embarcação. E a Bíblia diz que, queridos, o navio ele não estava para afundar, o navio ele estava para se quebrar totalmente. O navio estava a ponto de partir ao meio, e depois afundar. Ia partir ao meio e depois afundar. Por quê? Porque Deus mandou um vento, e nós sabemos que nas embarcações, se o vento for contrário, aí
a dificuldade é muito grande de navegar. Um grande vento, se o vento for contrário, não dá para navegar, mas dá para navegar quase de encontro a ele. É chamado de cochado. A dificuldade com o vento contrário é muito difícil de navegar. Só vamos dizer assim, com um piloto experiente de embarcação, conhecendo de tempo, conhecendo de maré, um piloto experiente, ele consegue com toda a dificuldade navegar com o vento forte, e o vento contrário. Mas Jonas compra uma passagem, entra no navio e vai deitar-se. Vai deitar-se. Vai ficar tranquilo. E aí Deus manda o grande vento. Deus manda o grande vento. Forte tempestade, ondas gigantes, mar agitado, raios por todos os lados. O céu vira um inferno. Só quem navegou assim sabe o que é isso. Eu, quando eu era menor, viajava com meu pai do Maranhão para Bragança, e a gente atravessava uma baía que era... A nossa sorte é que nunca choveu, nunca deu tempestade, nunca deu vento forte, mas a baía, meu filho, era brabo, era terrível. Imagine com vento forte, imagine com raios, ondas gigantes, imagine você no navio percebendo que ele está a ponto de quebrar-se ao meio, de partir ao meio, o desespero, a agonia, das pessoas que estão numa situação dessa. É meio que complicado. O céu vira um inferno, o céu vira um inferno, ondas gigantes, raios, chuva. Numa tormenta é melhor navegar a favor do vento e das ondas, mas em mar muito agitado deve-se fazer o contrário, ir de encontro com as ondas. Amém? Quebrar-se. O navio está a ponto de quebrar-se. Quebrar ao meio. Então temeram os marinheiros. Então temeram, ficaram com medo. A população do navio, os trabalhadores do navio. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-o deitado, dormia um profundo sono. Diga amém. Diga graças a Deus. Esses servos de Deus são muito engraçados. São muito engraçados. Pedro está a ponto de morrer e está dormindo. Jonas estava a ponto de naufragar e está dormindo, está tranquilo. Que benção. Graças a Deus. Então, a Bíblia não relata quantas pessoas estavam no navio, só diz que os marinheiros temeram e eles tentaram aliviar a carga do navio. Eles começaram a jogar no mar as cargas do navio para equilibrar mais o peso do navio, para que ele pudesse navegar com tranquilidade. Mas isso não foi suficiente, porque quanto mais eles faziam isso, mais o mar se tornava mais agitado ainda. Eles tentaram aliviar a bagagem do navio. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado dessa viagem, desse navio, dessas cargas,
que está sobre você, que está sobre os seus ombros, que está sobre a sua vida. Talvez você precise aliviar a bagagem, o cansaço, a fadiga, o estresse. Só Jesus pode aliviar a bagagem. Só Jesus pode trazer conforto e segurança para você ter uma viagem tranquila até, as mansões celestiais. Alivia a bagagem, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis prazer na vossa alma. Aliviando a bagagem do navio, não foi suficiente para que o navio sofresse o dano que estava sofrendo. Então, eles tiveram uma ideia, lançaram sorte para ver quem era o culpado. Cada um começou a clamar a seu Deus, cada um começou a suplicar ao seu Deus, tá? Então Jonas, o mestre do navio chegou a Jonas e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos, E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Algumas pessoas dizem que a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Talvez esteja correto. Jonas desobedeceu a Deus, Jonas não obedeceu ao mandado de Deus. Talvez o que eles estão passando é culpa de Jonas. Talvez, na verdade, era Jonas. A sorte caiu sobre ele. A sorte caiu sobre Jonas. É o culpado de tudo que está acontecendo naquele navio. Com que tipo de aliança, com que tipo de pessoa nós estamos nos relacionando hoje? Com que tipo de pessoas nós temos colocado dentro do nosso navio? Que tipo de pessoas nós temos colocado dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Que tipo de pessoa nós temos convivido? Nós temos feito aliança. Amém, queridos? Eu me lembro e eu sei que está escrito na palavra de Deus. Deus disse que não era para a gente fazer aliança com pessoas, com povos, com nações que não temem a Deus. E a gente viu o nosso presidente do Brasil fazendo aliança com palestinos, com Irã, com Iraque, com China. Nós vimos aí e fazendo uma mistura. Quem sabe tudo isso que veio sobre o Brasil, toda essa epidemia, não foi porque os nossos governantes fizeram aliança com quem não tinha que fazer. E por que nos sobreveio tudo isso? Porque nós estamos no mesmo barco. Porque nós fazemos parte de uma só nação, somos liderados por um presidente. Ele toma as atitudes, e as atitudes que ele toma recaem sobre nós. Deus diz: não faça aliança com povos que não têm aliança com você. Eles vão corromper vocês, eles vão destruir vocês. E se um presidente faz aliança com Israel, os palestinos ficam com raiva. Se faz aliança com o palestino, Israel fica com raiva. Se faz aliança com China, os outros países ficam com raiva. Com que tipo de pessoas nós temos feito aliança? Com que tipo de pessoas nós temos colocado no nosso barco? Com que tipo de amizade a gente tem no nosso dia a dia? Que tem feito com que várias tempestades tenham vindo sobre nós. E muitas vezes nós não entendemos por que acontece tantas coisas na nossa vida. Por que acontece tantas coisas na nossa vida? A gente fica culpando fulano, ciclano, culpa o diabo, mas muitas vezes o que acontece na nossa vida é consequência da nossa desobediência com Deus. Muitas vezes o que acontece na nossa vida é consequência da nossa desobediência. E Deus diz: não faça isso, você vai lá e faz. Deus diz: não faz, você vai lá e faz. Deus diz: não faça, você vai lá e faz. Uma das coisas que mais desagrada a Deus, querido, é o pecado da obstinação.
pessoa obstinada, pessoas que querem fazer, querem andar pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades. E a Bíblia diz que a obstinação é como o pecado de feitiçaria. Deus abomina, Deus repudia severamente. Muitas das vezes nós temos trazido males sobre nós. Muitas das vezes nós mesmos temos trazido males sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E as consequências estão aí, patente aos nossos olhos. Amém? Jonas colocou várias pessoas em risco. Através da desobediência de Jonas, ele colocou várias outras pessoas em risco, que não tinham nada a ver com a situação, que não tinham nada a ver com seu convívio familiar, mas ele colocou várias pessoas em risco. Quase ele destrói pessoas que não tinham nada a ver. Então Deus quer que nós façamos, que nós estejamos atentos. Deus quer que nós estejamos atentos ao que tipo de relacionamento, a que tipo de pessoas estão do nosso lado, que tipo de pessoa estão andando, caminhando com a gente, que tipo de pessoas estão no nosso barco, estão no nosso convívio social. E quem está nos punindo não é o diabo, é o próprio Deus. Quem está nos punindo é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Senhor que está nos punindo. Amém, queridos? Olha, queridos, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te traga o esclarecimento através dessa palavra de ensinamento. No próximo vídeo a gente vai continuar com mais uma palavra de ensinamento para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até a próxima, paz seja convosco. Amém? Obrigado.